Então vamos lá, pessoal. Novamente com vocês aqui numa nova etapa dos nossos estudos online, né? Vamos iniciar nossos trabalhos, nossos estudos, pedindo a Deus e a Jesus que nos permitam ter uma noite abençoada, com bastante ensinamentos, que possamos ter ao nosso lado nossos mentores, nossos protetores, e agradecer sempre a presença dos nossos irmãos que fazem a nossa segurança. Não é porque nós não estamos no centro, que nós não estamos sendo vigiados, não, mas tendo essa segurança por parte dos nossos irmãos. Agradecer a equipe espiritual que está proporcionando a nós esta oportunidade, não apenas na aula, mas nos trabalhos também online e outras atividades que nós estaremos desenvolvendo a partir de amanhã ou depois. E agradecer sempre a Deus e a Jesus pela oportunidade da reencarnação. E que possamos aproveitar essa nossa reencarnação ao máximo, seguindo os exemplos de nosso Mestre Jesus dentro do amor, da caridade e da fraternidade, sempre pedindo que nos ilumine o caminho durante a nossa evolução, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 11. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 11, os três reinos. É um assunto bem interessante, é um assunto polêmico, é um assunto que pode ser que nós tenhamos a oportunidade de ter outras aulas a esse respeito, por conta dessa situação. Por ser um assunto bem interessante, né, que traz várias vertentes de pensamentos, e nós vamos, dentro do possível, tentar entender, tentar fazer com que tudo possa estar tranquilo, ok? Então, a pergunta, nós vamos começar hoje os três reinos, né, os minerais e as plantas. A pergunta número 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? São todas boas dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus têm com efeito caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas, compostas de material inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm a mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de uma existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, aquela situação que as pessoas falam que nós viemos do mineral, passamos para o vegetal, fomos para o animal e agora somos hominal e vamos para angelical. Depois ainda do angelical tem o crístico, né? Então, essa divisão, a princípio, nós vamos falar das quatro maneiras. Deixa eu permitir a Débora aqui, que a Débora está chegando agora. Boa noite, dona Débora.
Boa noite, dona Débora. Bom estar com você aqui. Então, essas quatro, nos reinos da natureza são 3 os reinos, né? Mineral, vegetal e animal. Porém, dependendo da parte moral, nós vamos ter então 4, que é a mineral, a vegetal, a animal e a hominal, certo? Então vocês perceberam que aqui falou assim, que o mineral, ele tem força mecânica, né? A força mecânica, a parte material, né? Não tem o que as plantas têm, vitalidade. Então o mineral não tem vitalidade. As plantas têm vitalidade e mecânica. Os animais são compostos da parte material inerte, que é a mecânica, dotados de uma consciência da vitalidade e têm uma consciência instintiva limitada, os animais. Olha a diferença, olha a evolução. Por isso que tem uma vertente que fala que nós começamos no mineral, passamos para mineral, depois somos para animal. Nós somos adquirindo essas características. A princípio, apenas a força mecânica do mineral. De uma certa forma, sem vitalidade, sem inteligência, sem instinto, sem inteligência. Alguém está com algum problema? Não, estava vendo no chat aqui. Só um minutinho só. Então, o que acontece? Nessa situação, nós podemos ver... O áudio está cortando muito, Léo. Está cortando muito ainda, Léo? Alguém mais está com a... Oi? Opa. Tá. Depois eu vou pedir que você feche o microfone, por favor. Tem alguém que está picotando o som na hora de eu falar? Não? E o meu não. O meu está picotando. Do Paulinho tá normal, Leonardo. O meu tá picotando? Ou melhorou? Beleza, então. O pessoal tá... Melhorou? Melhorou, Leonardo? Ó, a Aline estava com um problema. Ela disse que ela saiu e entrou novamente e resolveu o problema do som. De repente... Você quer tentar, Leonardo? Eu espero você sair e voltar. Se alguém tiver com a mesma situação, saia do bate-papo e volte automaticamente, porque assim dá para ver. Boa noite, dona Débora. Melhorou, senhor Pascoaletti? Melhorou, Leonardo? Ó, pessoal, eu estou gravando o vídeo para pôr na aula depois, mas essa parte eu vou editar, então não tá... Fala aí o que? Estou falando. Eu estou falando, está me ouvindo? Ih, agora perdeu tudo. Ah, bom, então vamos lá. Vamos continuar, então. Vamos lá, então. Como eu estava dizendo, a parte... Valeu, então, Leonardo. Valeu, Leonardo. Mas eu gostaria que todo mundo tivesse com o som normal, tranquilo. Então, vamos lá. Pela parte moral, então, essas 4 divisões. Nós vamos ver que a evolução faz com que
nós tenhamos consciência de que, de repente, realmente, possamos ter vindo do mineral há muito, muito, muito tempo atrás. Apenas um corpo mecânico. Depois teve vitalidade, passando para o vegetal. Posteriormente, os animais vieram. Então, o que acontece? Existe uma situação que a gente não consegue dimensionar tempo, né? De quanto tempo isso demorou para acontecer. Bom, se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, desde quando ela foi criada, e tudo foi se formando, Então, todo esse processo tem bilhões de anos, né? Passo a passo, pouco a pouco. Então, de qualquer forma, hoje, nós estamos o quê? Numa situação hominal. O Homo sapiens sapiens, que recebeu, em certo momento, uma mudança na sua genética espiritual e material, para que fosse dado a nós, hoje, a oportunidade de estar nesse corpo. Então, o primeiro homem, vamos dizer assim, que é o Australopithecus, né, que se tem notícia que é o primeiro, que já tinha ainda a constituição de um primata, que é o nosso mais antigo ancestral. O que acontece? Ele começou a ter evoluções na espiritualidade, o seu perispírito, e na hora de reencarnar, já ia reencarnando com as modificações necessárias para chegar aonde chegou hoje. Então depois veio o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, depois veio o Homo sapiens, e depois o Homo sapiens sapiens, que somos nós hoje. Então, dentro da doutrina espírita, o que acontece? Nós temos essa visão de evolução. E essa evolução não é de um dia para outro, né? Como eu disse, como a Terra tem 4,5 bilhões de anos aproximadamente, de repente cada mudança dessa demorou 1 bilhão de anos para acontecer. Nós não temos ainda a noção de tempo para poder dimensionar quanto tempo demorou. Tanto é que para estarmos hoje aqui, nessa situação, isso aconteceu há quanto que? Há menos de 200 mil anos. Se formos comparar 4,5 bilhões de anos, 200 mil anos não é nada. Da mesma forma que 1000 anos para a nova Terra, né, de regeneração, também não é nada dentro daquilo que já se passou em evolução no planeta. Primitivo foi criado, depois entramos em provas e expiações, que é o segundo estágio, e depois estamos terminando o segundo estágio para entrar no terceiro, né? Foi primitivo, provas e expiações, vamos para a regeneração. Então o planeta está crescendo, está evoluindo. Então, desta forma, o que acontece? Nós vemos que existe essa evolução, não apenas para nós, mas para os... Ah, Marcos, então quer dizer que hoje uma planta, daqui a 4 bilhões de anos, vai ser uma pessoa? Não necessariamente. Nós sabemos que hoje a evolução que existe no planeta e nos planetas, depois do primitivismo, ela já traz o quê? Aquilo que o planeta vai para o seu crescimento. O que pode acontecer é que os vegetais sejam mais vitalidade, os animais, como acontece nos mundos superiores, são mais amistosos, não são selvagens igual aqui, não precisam se alimentar pelo instinto para se defender ou para se alimentar, como nós éramos no início. Então, nós tivemos a nossa época de selvagem, de instinto ainda, não é verdade? As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam e não têm senão vida orgânica. Aqui as pessoas falam assim, mas eu converso com as plantas, as plantas respondem, né?
é apenas uma vida orgânica. Então, o que acontece? Uma vida orgânica, ela recebe energia. E transmite energia também. Né? A vida orgânica, ela transmite energia. Né? A vida inorgânica, ela transmite energia? Sim, também. Mineral não transmite energia? Se você colocar o negócio do mineral, ele tem a energia dele. Agora, as plantas pensam? Não. Elas não têm um raciocínio. Elas têm, têm o conhecimento de Deus? Não. Por isso ela tem aquela sua... o seu estágio, né? As plantas experimentam sensações, sofrem quando mutiladas. A Geslaine acabou de chegar. Boa noite, doutora Geslaine. As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. Então, ela só vai sofrer as impressões físicas. É claro, que você pisar numa planta, amassar ela vai ficar amassada. Porém, ela não vai ter sensação de dor. Por isso, quando você corta uma rosa, mas eu corto a rosa e depois ela murcha. O que acontece? Enquanto ela está na roseira, está recebendo a seiva da roseira, né? Se você corta, ela vive por um tempo, depois murcha, seca e morre. Porém, essa situação ela não sente dor. É apenas a interrupção da sua alimentação. Aí, avisando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, abre o microfone, dá um alô para fazer a pergunta aí, tá, gente? Fiquem à vontade. Qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar. Ok? Todo mundo ok? Eles estão dormindo já? Não, ainda não. Não estou vendo o Renatinho por aqui. Será que o Renatinho dormiu? Espero que não. Vamos lá, então. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente de sua vontade? A força que atrai as plantas umas para as outras é independente de sua vontade? Sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam se opor. É interessante isso daí, né? O Renatinho apareceu aqui agora para mim. Tá acordadão. A planta, ela, às vezes você vê uma aglomerado de plantas, né? Mas isso não é porque elas querem se aglomerar igual nós fazemos. Vamos no churrasco, nos aglomeramos no churrasco, vamos numa festa, tal. Né? Pensamos assim. Não. As plantas é um movimento mecânico e elas não podem se opor a isso. Vocês já viram no rio aquele Iguapé? Iguapé que falam, né? Você vê que está tudo próximo um do outro. É uma força mecânica que deixa com que eles fiquem próximos. Não tem aquele negócio, não vou ficar perto de vocês não, porque eu não gosto de vocês. Não tem essa. Né? Então, não tem vontade. É uma situação mecânica da própria natureza. O Leonardo virou. Certas plantas, tais como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade. E, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, e a qual parece armar uma armadilha para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar. Elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. São uma transição de uma para a outra. Sensitiva e a dionéia são plantas carnívoras, né? Aquelas que elas ficam abertas assim, ó, solta uma seiva, vem o inseto, automaticamente ela pega e fecha, né? Aí aquela seiva lá vai desintegrar o inseto e vai ser a nutrição para a planta. Por isso elas são chamadas de carnívoras. Vamos à resposta. Tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante, que
Todavia, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam. Não tem senão um instinto cego e natural. A gente perguntou uma coisa, deu uma resposta meio esquisita, né? Mas mostra aqui que, apesar de uma semelhança que existe, então quer dizer que ela pensa, ela fica esperando, tal, e não é nada mais do que uma atuação mecânica. Imagina, né? Vem lá, vem o negócio lá, tal, automaticamente fecha. É sensação mecânica, certo? Ó, pega e fecha. Aí aquela enzima vai deteriorar o inseto e vai servir de alimento para a planta. O organismo humano nos oferece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. Deve ser como na sensitiva, na qual os movimentos não implicam, de modo algum, na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. Você sabe o que é o piloro? Piloro é na garganta, aqui, ó. Que quando você respira, ele sai de um lado. É igual a glote lá também. A glote, a campainha. Né? Se você vê que a glote é o que impede do alimento, na hora que você engole, de ir para as vias aéreas. Até quando existe quando fala assim que um grãozinho de arroz foi para o lado errado, a gente engasga e começa a tossir, é uma reação do próprio organismo para expulsar aquele elemento, que é um elemento que é o quê? Alheio àquele ambiente. Ali só passa o ar. Chegou o negócio material, o negócio pesado, o que acontece? O organismo vai, mas depende de nós. Mesma coisa a circulação. A nossa circulação não depende da nossa vontade. Circula, o coração batendo, ó. Graças a Deus, o meu coração está batendo. E o que acontece? Não é minha vontade, não, vou parar agora de bater, vai voltar agora a bater. Isso, então, são situações que independem da nossa vontade. Acontece a mesma coisa com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam nada mais, nada menos do que a percepção e ainda menos da sua vontade. É apenas instintivo, que ela fica lá aberta, recebe o objeto ali, fecha e reage. Ok? Até aí? Tá todo mundo entendendo? Tá tudo certo? Bom, vamos lá, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Não há plantas como nos animais. Não há nas plantas, como nos animais, o instinto de conservação que as leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Seria bem interessante, né, se isso daí. Você chegava perto de uma alface, ela não queria ser apanhada, ela saía correndo, né? Tá vendo o perigo do agricultor ele pegar a alface, ela sai correndo, né? Se se quer uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas é puramente mecânico. Se houvesse alguma situação da planta escolher um lugar, por exemplo, um lugar ao sol, um lugar à sombra, isso aí é mecânico, né? Não é nem instintivo, né? O animal, ele é instintivo, né? Porque nós estamos falando aqui dos minerais e das plantas, né? Das inertes e das plantas. Então, o que acontece? As plantas, elas não têm nem instinto para se afastar, para sair do sol, para ir para a sombra, né? Agora eu vou para perto da água, vou sair de perto da água. Não existe isso daí. E quando acontece isso daí, é parte totalmente mecânica. Não, mas é puramente mecânico. Quando
nas operações de química observais dois corpos se reunirem, é que se ajustam reciprocamente, quer dizer, há afinidade entre eles. No entanto, não chamais a isso de instinto. Aqui ele entra um pouco na química, né? Porque existem alguns produtos químicos, vamos dizer assim, alguns compostos químicos, que só são formulados porque existe uma afinidade. Para a gente poder usar. Então, o que acontece? Para formar água, H2O, são duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de água. H2O. Essas moléculas elas têm afinidade para poder colocar água. Porém, se você colocar uma molécula de oxigênio a mais, H2O2, a água já fica uma água oxigenada, que já não fica água para a gente beber. Mas existe a afinidade desses compostos químicos para que possam formar água, né? É igual o professor perguntou para um aluno assim na aula de química, fala o que é H2SO4. O aluno perguntou, olhou de um lado, olhou do outro, falou: sabe, professor, tá na ponta da língua, eu sei. Falou: só gosto de fora porque é ácido sulfúrico. Vamos lá. Nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de uma natureza mais perfeita. Aí vem novamente aquela situação, se uma planta nos mundos superiores vai ser um homem, né? Tudo é mais perfeita, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Vocês viram isso daí? É interessante isso daqui, né? Ó, nos mundos superiores, elas são o quê? Superiores, são melhores. Porém, nos mundos superiores, os espíritos que ali moram, né, vivem, têm um outro tipo de alimentação, que nós não sabemos ainda, porque nós estamos aqui em provas e expiações, passando para a regeneração. Nós precisamos do arroz, feijão, né, das comidas, né? Tem uns que são os vegetarianos, outros que são veganos, cada um com a sua vontade de ser, né? Mas, basicamente, nós ainda necessitamos desse alimento material, né? Do carboidrato, das proteínas, das vitaminas, para sustentar o nosso corpo físico. De uma forma que, nos mundos superiores, nós temos informações de que isso vai diminuindo. Os espíritos se alimentam. Somente aqueles que ainda se necessitam estão ligados na matéria, depois que desencarnam. Quem lê Oliveira na janela pode lembrar disso, né? Conforme ele vai evoluindo e se distanciando da matéria, o seu alimento é energia. Energia do sol, energia das plantas, ou energia da noite, da lua, do sol. Energia é o alimento do espírito. Enquanto nós estivermos ainda caminhando, rastejando aqui na matéria, né, nós vamos estar realmente presos a ela, né? Então, e a nossa alimentação é essa. Podemos mudar? Sim. Evitar carne vermelha, como o pessoal fala, mas nós precisamos da proteína ainda. Então, é uma situação ainda que nós temos que evoluir bastante ainda. Quem sabe daqui a 1 bilhão de anos nós consigamos deixar de lado essa parte, né? Os animais, né? Então, que fala aqui, ó, que nos mundos superiores tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Beleza? Essa parte que nós estudamos aqui hoje falou sobre os reinos mineral e vegetal, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre os animais e o homem. Se alguém quiser já dar uma olhada, né? É a pergunta 592 até a 610.
Tem bastante assunto. E depois vai vir uma matéria muito interessante, que é a mente em psicose. Se alguém quiser já ir pesquisando, ver o que é mente em psicose, para a gente poder, de certa forma, debater. Hoje nós tivemos 20 pessoas na nossa live. E eu espero que todos tenham aproveitado. Se tiver dúvida, gente, não fique com dúvida não, por favor. Se eu não conseguir, não conseguir responder, eu peço para o seu Ribeiro, a gente vai pesquisar. Eu fui pesquisar a respeito dessa situação, que eu também tinha uma dúvida sobre aquele caminho da evolução, né? Se alguma vez nós fomos minerais. Então, fica uma coisa assim bem confusa às vezes. Mas, se a gente for levar aqui dentro do que o Evangelho, o Livro dos Espíritos nos traz, né? A gente vê que realmente o que existem são situações de energia, né? Na parte moral. Então, aqueles que têm, como vamos dizer, apenas a parte mecânica, que são os minerais, aqueles que têm apenas a parte da vitalidade, que são as plantas, os vegetais, animais que têm tanto... Isso, quem perguntou isso daí, cada um na sua espécie, exatamente. Evoluem cada um na sua espécie, né? Cada um evolui na sua espécie. Então, se nós formos analisar o leão, por exemplo, o leão é um animal selvagem, ele tem instinto. Nós tivemos esse instinto também antes de termos o livre-arbítrio. Então, dentro da evolução, nós recebemos o livre-arbítrio. A nossa evolução, a partir do momento em que o homem foi criado, né? A partir do momento em que a evolução da raça humana iniciou lá atrás com o Australopithecus, que foi recebendo através dos tempos, né? Da época, as evoluções em seu perispírito para que viesse na matéria essa mudança. Nós começamos primeiro sem ter o livre-arbítrio. O homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o Homo erectus, eles não tinham o livre-arbítrio. Eles tinham instinto. A partir do Homo sapiens é que foi dado para nós o livre-arbítrio. De resolver, de decidir, de fazer, de não fazer. A partir daí, arcar com as nossas consequências. Ou melhor, as consequências das nossas atitudes. Então, enquanto não tínhamos o livre-arbítrio, nós éramos instintivos, iguais aos animais. A procriação era instintiva, a alimentação era instintiva, tudo para a sobrevivência, instinto de sobrevivência. Hoje, nós temos uma outra situação. Nós não matamos para sobreviver. Tem a nossa... Mais uma espectadora minha aqui, ó. Apareceu de gaiata no navio aqui. Então, a gente, o que acontece? Nós vamos vendo que a nossa evolução de homem é homem, continua sendo homem, né? Até nós chegarmos na área angelical. Depois de hominal, angelical. Depois da angelical, a crística, aonde está nosso Mestre Jesus e aqueles espíritos que já estão naquele patamar de serem, terem capacidade para serem nomeados governadores de planetas. Então, a nossa evolução é essa. Marcão, a parte final da questão 590 nos dá um norte também sobre... 590 dá um norte... Ah, sim.
de que tudo é... de que a nossa evolução é para homem, o homem é para homem, não é isso, Leonardo? Você quis dizer? Deixa eu ver aqui, ó. Desculpa mais uma vez. A parte final da questão 590 nos dá um norte também sobre a evolução de cada um dentro da sua espécie. As plantas não fogem do perigo porque não têm livre-arbítrio, não raciocinam, não são dotadas de inteligência, pois não há um espírito ou um princípio inteligente encarnado nelas. Correto? Exatamente. Ela só tem o quê? Ela só tem o quê? Vamos ver, quem sabe o que é que tem a planta? Eu já falei. Se quiserem escrever, eu vou falar, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém vai falar, ninguém vai escrever. Princípio vital, Leonardo, exatamente. Só tem vitalidade. Então, essas criaturas, elas só têm a vitalidade mesmo. A vitalidade. Os minerais têm vitalidade? Um princípio vital? Não. Eles são inertes, são parados. Eles são mecânicos. Tem energia? Tem energia, mas não tem um princípio vital que dá vitalidade. A planta tem vitalidade, tem um princípio vital ali que deixa ela com vitalidade, que deixa ela, entre aspas, viva. Viva. Beleza. Os animais têm o princípio vital e dotados de instinto. A parte instintiva. Aí vem o homem, que no seu princípio tinha a parte vital e instintiva. E a partir da sua evolução para Homo sapiens, recebeu o quê? O livre-arbítrio, o poder de decisão das suas atitudes. E, em consequência disso, arcar com as consequências dessas suas atitudes. Seja para o bem, seja para o mal. Ok? É muito bem colocado, Leonardo. E uma outra coisa. Animais são sempre animais. O leão vai evoluindo para leão. Só que conforme vai passando, o que acontece? Existe a evolução vai trazendo com que a parte instintiva dele seja menos selvagem, menos feroz. Então nós temos notícias de que nos mundos superiores existe, e também na espiritualidade, existe o quê? Uma convivência pacífica e harmoniosa entre homens e animais. Que aqui, num planeta de provas e expiações, não existe uma convivência boa, e nos planetas superiores, eles têm uma convivência harmoniosa, com harmonia. Beleza, então? Então, na próxima semana, na próxima terça, houve uma pessoa que fez uma solicitação para a gente ter mais de uma aula, para não ficar muito espaçado. A princípio, nós vamos ter aula só na terça-feira mesmo, apesar de termos 2 livros, igual o primeiro ano e o segundo ano. E o motivo é que, na segunda-feira, muitas pessoas fazem o Evangelho no lar. Na terça-feira, nós temos aula. Na quarta-feira, nós vamos ter atividades. Na quinta-feira também. Né? Então, vai ficar muito, vamos dizer, lotado, mas com bastante atividades para fazer. Então, as nossas aulas vão ser de todas as terças-feiras. Na próxima aula, nós vamos estar com o Livro dos Médiuns. Ok? Gente, uma boa noite a todos, uma boa semana.